Durante séculos, o Vaticano tentou controlar quais milagres seriam lembrados e quais seriam esquecidos. Mas entre as páginas arrancadas da história, existe uma que nunca foi reescrita, a de uma freira que fez o impossível acontecer diante de todo um povo. Uma mulher tão pura que até o fogo se recusou a queimar, e quando a igreja percebeu o que ela havia feito, tentou apagar seu nome para sempre. O ano era 1330, no norte da Espanha. A Inquisição vivia seu auge, e o medo andava lado a lado com a fé. Em um convento isolado chamado Santa Lucia, vivia uma jovem freira chamada Sor Helena. Ninguém sabia ao certo de onde ela viera. Diziam que antes de entrar para a vida religiosa, ela cuidava de doentes e falava sobre a compaixão de Cristo com palavras tão simples que até os mais endurecidos choravam. Mas algo nela chamava a atenção. Quando rezava, o fogo das velas tremia. Quando chorava, o fogo diminuía, como se respondesse à sua dor. Certa noite, o convento foi despertado por gritos. Um homem seria queimado na praça sob acusação de heresia. Sor Helena correu até lá, ignorando as ordens da abadesa. Quando chegou, o fogo já subia. O homem gritava pedindo perdão. Helena ajoelhou-se e começou a orar. E o impossível aconteceu. As chamas começaram a mudar de cor. Do vermelho, passaram ao dourado, depois ao azul. E, de repente, caíram em silêncio. As labaredas se transformaram em fumaça. E o fogo, diante de todos, pareceu chorar. As pessoas recuaram, assustadas. O condenado caiu de joelhos, vivo, sem queimaduras. Na multidão, um sacerdote murmurou: "Isso é obra do diabo." Mas outros gritavam: "É um milagre." Em poucas horas, toda a cidade falava da freira que havia feito o fogo chorar. Peregrinos começaram a chegar ao convento. Alguns traziam velas para que ela as abençoasse. Outros pediam que rezasse pelos mortos. Sor Helena, humilde, apenas dizia: "Não fui eu. Foi o próprio fogo que se entristeceu com a injustiça." Mas o Vaticano não acreditava em milagres fora de sua autoridade. O caso chegou aos ouvidos de um inquisidor chamado Dom Rodrigo de Talavera, um homem cruel que acreditava que qualquer fé fora do controle da igreja era heresia. Ele foi enviado para investigar. Chegou ao convento com soldados, exigindo ver a freira. Helena o recebeu no altar com serenidade. "É verdade que o fogo obedece às suas orações?" perguntou ele. Ela respondeu: "Não me obedece. Ele apenas escuta." O inquisidor riu com desprezo. "O fogo não tem alma." Ela olhou para a chama da lamparina e disse calmamente: "Então por que ele chora?" Irritado, Dom Rodrigo ordenou que ela fosse presa. O povo se revoltou, mas os soldados a levaram amarrada. No julgamento realizado na Catedral de Toledo, ela foi acusada de blasfêmia, idolatria e pacto demoníaco. O inquisidor exigiu que confessasse. Helena respondeu: "Confessar o quê? Que Deus ainda fala conosco, mas vocês deixaram de ouvir?" As palavras ecoaram como um trovão. O inquisidor a condenou à fogueira. O povo, em silêncio, apenas chorava. O dia da execução amanheceu cinzento. As nuvens pareciam mais pesadas do que o normal. Helena caminhou descalça até a estaca, segurando um pequeno crucifixo de madeira. O inquisidor perguntou se ela queria dizer suas últimas palavras. Ela ergueu os olhos e disse: "Eu só quero que o fogo veja o que vocês fizeram com o amor de Deus." Então as tochas tocaram a lenha. As chamas subiram. O vento rugiu, mas algo estranho aconteceu. O fogo se contorceu, como se estivesse vivo, e então começou a emitir sons. O estalo das labaredas virou lamento. O fogo chorava. Gotas brilhantes caíam das chamas, como lágrimas quentes que não queimavam. O inquisidor gritou, mandando apagar tudo, mas o povo caiu de joelhos. "Milagre!" gritavam. Helena, dentro do fogo, abriu os braços e disse: "Até o fogo sente dor quando o homem mata em nome de Deus." De repente, um clarão ofuscante tomou conta da praça. As pessoas cobriram os olhos. Quando a luz se dissipou, o fogo havia se apagado e a freira desaparecido. Nenhum corpo, nenhuma cinza, apenas o crucifixo em pé, intacto, com uma gota de água sobre ele. Dom Rodrigo fugiu apavorado. Mais tarde, foi encontrado morto,
com marcas de queimadura nas mãos e nos olhos. Durante meses, a cidade inteira falou do milagre, mas o Vaticano ordenou silêncio. Qualquer menção a Sor Helena seria considerada heresia. Documentos, cartas e registros foram queimados. Seu nome foi apagado de todas as listas do convento. Mas o que é curioso é que quanto mais tentavam apagar, mais as pessoas lembravam. 100 anos depois, em 1431, monges da Ordem de Montserrat encontraram manuscritos escondidos no altar de Santa Lucia. Eram cartas escritas por freiras que viveram com Helena. Em uma delas lia-se: "O fogo chorou porque viu a inocência ser condenada." O Vaticano confiscou os textos e nunca os devolveu. Hoje, nas aldeias da Espanha, há uma tradição antiga. Quando o vento apaga a vela antes da oração, dizem: "Sor Helena passou por aqui." E em algumas igrejas antigas, há vitrais sem nome retratando uma mulher em meio a chamas azuis, com o olhar voltado ao céu. Nenhum padre sabe dizer quem ela é, mas os anciãos dizem que é a freira que fez o fogo chorar. Aquela cuja fé era tão forte que fez a igreja ter medo. Aquela que o Vaticano tentou apagar, mas que continua viva cada vez que uma chama se curva diante da inocência. Porque há coisas que nem o poder da igreja consegue esconder. E uma delas é a fé de uma mulher que fez o próprio fogo chorar.